Ok? Então, senhoras e senhores, resumindo, acredito que, em tese, o Poder Judiciário também tem pessoas que devem ser afastadas da forma democrática, serena, mas se temos anomalias nos zelosos poderes legislativo e executivo e mostramos que é democrático afastar, remover, também temos que remover. Acredito que o senhor Toffoli não tem condição, envergadura moral. Ele trai os ritos e ele sim ataca o Supremo. Nós é que estamos defendendo a honra do Supremo Tribunal Federal. Nós é que estamos defendendo a zelosa instituição, fazendo a nossa parte, exigindo que eles respeitem a Constituição Federal vigente, a lei e a ordem. É isso que nós queremos. Então, esse inquérito deve ser jogado na lata do lixo. As pessoas que tiveram dano... eu li errado. Volta lá. Agora sim. Estava olhando para lá. Perdão. Eu começo de novo? Não. Assim sendo, temos que, para ajudar o zeloso STF a melhorar a qualidade. Tem muito ministro bom lá. E eles sabem quem são. Nós queremos é que Lewandowski, que fez aquela palhaçada rasgando a Constituição, quando foi o político, o pedido de impeachment da Dilma, um processo político-jurídico. Então, nós queremos o quê? Fato determinado. Autoritarismo, quando deu ordem e voz de prisão para um cidadão que estava se manifestando. Nós queremos fato determinado. Senhor Toffoli, tem o e-mail, é verdadeiro, ou seja, aquilo que está contido no e-mail, Marcelo Odebrecht tem condição de provar, já fez prova, as provas são documentais em controvérsia, fora daí. Nós não queremos ninguém sob suspeita. Até porque, se for depender do senhor não vai sair nunca, porque o senhor não se avocou suspeito na ação penal 470 no mensalão, não se avocou suspeito no petrolão, não vai se avocar suspeito em nada. Então, isso chama-se autoritarismo. Isso não é autoridade. Vocês são funcionários públicos e recebem para tal ministério. O senhor Gilmar Mendes, fato determinado, desvio de função. Suprimir instâncias como o Toffoli fez, por exemplo, num procedimento onde Paulo Bernardes foi preso e ele atravessa. Então, tem muita coisa no mundo do direito que as pessoas que estão na rua não sabem, mas nós sabemos, que não se usa. É de se estranhar. Agora, o que vocês estão fazendo já passou de todas as bases de regras morais e legais. E nós temos que se basear na Constituição Federal. E não venha falar que vai ter problema de democracia. Não existe. A democracia, ela existe quando todos estão em busca do rigor da lei. Agora, temos as medidas. Se de repente, que não é o caso do Cruzoé, porque não foi fake news, foi matéria jornalística verdadeira, podem não gostar ou não, mas as pessoas que são públicas têm que se acostumar. Se você entrou no cargo público, as críticas construtivas e destrutivas. Temos caminhos na própria Constituição Federal, nas próprias leis aplicáveis à espécie, que buscaram a devida reparação. Agora, banir, cercear, fechar, ora, e depois vem falar que houve ditadura, isso sim é ditadura de toga. Como dizia Rui Barbosa, saudoso, que eu tenho a honra de ter recebido uma comenda, uma medalha, em breve sinto necessário, a pior ditadura que tem é a ditadura do judiciário, vírgula, pois nela não cabe recurso. Então, quando entregamos nas mãos dos juízes, promotores, delegados e autoridades as investigações, que a investigação hoje não é mais o presidente do inquérito ou delegado, quem cabe, segundo os artigos 127, 128 e 129 da Constituição Federal da República, é privativo do Ministério Público, ele faz a denúncia. A Polícia Judiciária, delegado, investigadores, fazem a sua parte, o seu mistério, e aí, após a denúncia formada, porque o promotor não precisa denunciar, pode ver que não foi crime, na cabeça dele, e dá a cota desfavorável, a parte contrária que recorra. E se ele achar que foi crime, a parte também vai recorrer, caso o juiz dê a sentença, como foi o caso do Lula. Não um preso político, um político preso. As provas foram robustas em controvérsia,
Então, isso é se basear nos autos. Bem diferente, por exemplo, que alguns estão fazendo com o Olavo de Carvalho, que é uma pessoa privada, um excelente professor, ajuda a democracia, não cobra nada, não indicou ninguém, nunca pediu nada, nunca recebeu um tostão de governo passado e nem de agora. E alguns sites, alguns que receberam milhões de Dilma e Lula, alguns que se dizem jornalistas, por exemplo, esse Vinícius Segala, que, eu vou dizer, ataca a honra de pessoas privadas, recorta e cola parte de textos e despachos esses que são em segredo de justiça, e coloca, ataca o juiz Sérgio Moro, dizendo que é juiz eco, dizendo que está errado, que foi grampo. Não, não foi grampo, senhor Vinícius Segala, você não é jornalista, você é militante, em tese, porque você não tem credibilidade, porque você anda com Lula, você trabalha via inteligência para o Instituto Lula. Então, você já foi acusado até de crimes graves de chantagem. Responda pelos seus delitos, em tese. Não venha falar o que você não entende. Você não é juiz, não é promotor, não é delegado, nem advogado, não é formado, não tem base técnica para estudar 5, 7, 8 anos com pós, com doutorado, para falar que, por exemplo, como você disse, que a Lava Jato, os procuradores não têm nada, só têm convicção. Isso é conversinha fiada. Você falava isso porque você já era empregadinho. Não é a imprensa assim que nós queremos. Isso não é matéria jornalística. Diferente do Cruzoé, que é a matéria jornalística. Então, quando esse Segala, por exemplo, fala nesse jornal Diário do Centro do Mundo, que eu não sei nem quem lê, nem sabia que existia, apenas é sempre aí, hora ou outra, denunciado e condenado por difamações, que o advogado é o doutor Zanin, o mesmo do Lula, veja bem onde está o Lula hoje. Então, entendam, senhores, isso não é matéria jornalística. Você acusa uma pessoa, e eu defendo a minha honra aqui, ó, na fala, no tapa e na bala. Porque com gente assim, com gente que simplesmente é, em tese, canalha, porque não coloca uma notícia verdadeira, planta discórdia, vai lá. Isso sim é fake news, não o que o antagonista fez. Então, nós temos as devidas reparações, como no caso, as pessoas que se sentem lesadas entram contra os jornalistas se eles se excederam. Ou seja, ninguém está aqui para tirar a liberdade de imprensa, pelo contrário, nós temos que reforçar. Isso é ajudar a nobre classe jornalística. Por exemplo, elogiando Alexandre Garcia, Boris Casoy, Nascimento, William Vac, tantos outros que nós sabemos aí, desculpe que a gente esqueceu no momento. Mas, assim, se você não concorda com a tese, tudo bem, mas é matéria jornalística. Agora, Augusto Nunes, tantos aí que nós temos expoentes que falam a verdade, doa quem doer. Pode até estar errado em alguns casos, mas depois você entra em contato, tem os meios, mecanismos legais para você pedir o direito à resposta, à devida reparação. Agora, senhor Toffoli, senhor Alexandre de Moraes, entrem na justiça, contratem um advogado, vocês têm salário para isso, e entrem na justiça. Justiça penal, como faz Olavo, como faz muitos outros. Se o juiz vai julgar, favorável ou não, a parte se sentir ofendido, entra. Se aquilo que é. Agora, vejam, com toda fleuma, com toda civilidade, nós temos o quê? Nexo causal, a injusta agressão. Se tem algum crápula que fala de você mentiras, você tem todo o direito de se defender. Primeiro, retrucando onde você puder fazer, seja em canal de televisão ou não, depois na justiça. Agora, cercear de falar, jamais. Deixa falar, se for besteira, existe o ato ilícito, existe a indenização. Ainda você ganha um dinheiro em cima daquele nó cego, sem vergonha, em tese que está falando besteira. Agora, vejam, para acusar alguém, você tem que saber se essa pessoa fez alguma coisa de errado. E se ela está baseada num depoimento do inquérito, ainda é frágil. Mas se está baseado numa condenação, e depois em outras instâncias superiores também condenando, já fica aí uma boa base probante. Então, temos que falar a verdade, não extraindo e recortando e colocando aí aquilo que tem. Então, uma coisa é fake news. Vinícius Segala é fake news. Só fala mentira, por exemplo, fala que os procuradores da Lava Jato e fala que Moro fez um grampo ilegal. Não, seu jornalistazinho mentiroso, não fez um grampo ilegal. Quando você fala que Moro fez um grampo ilegal, vai estudar, meu filho. Ó, Constituição para você, ali um pouquinho, não é do Corinthians e Sócrates, não, que, aliás, era um grande jogador. Vai estudar, meu filho, preste atenção, entenda. Quando um juiz quebra um sigilo fiscal, bancário e telefônico, tem lei para isso, regra própria. Lula nunca bisbilhotou Dilma. Lula quebrou o sigilo fiscal, bancário e telefônico
de uma pessoa chamada Luiz Inácio Lula da Silva, que estava sendo investigado. Tanto assim que foi condenado. O juiz estava certo na sua linha investigatória. Agora, se de repente você tem um efeito colateral, que é o nome em tese que se dá, quando outra pessoa liga, como a Dilma ligou, olha, o BC está indo aí, hein, para te dar um habeas corpus preventivo, para te dar isso, aquilo. Ó, meu filho, isso fica descartado dos autos. É como as conversas que acontecem extraconjugal. Se você está investigando um criminoso, você não tem nada a ver com o papo extraconjugal dele. Isso não é o crime, não é o objeto. Isso se descarta. Agora, é público os processos. A regra é publicidade. Então, eu volto a dizer, outro erro, senhor Alexandre de Moraes, dê publicidade nos autos. Não tem essa história. Por exemplo, não concordo em muita coisa com o general Paulo Guedes pensa. Muita coisa. E não quero falar sobre intervencionismo, sobre um monte de coisa, mas concordo plenamente que ele tem o direito de se expressar. E sou solidário ao general militar da reserva, senhor Paulo Chagas, perdão, não é Paulo Guedes, Paulo Chagas. Sou solidário ao senhor, porque o senhor está no seu direito, o senhor não fez nada de errado. O senhor agiu dentro da lei. Agora, se a gente se excede, a gente pede desculpa, tem o devido processo, pede desculpa para a parte, ou a gente pede com educação, ou até diz, desculpa, mas não vou retirar o que eu disse, porque eu entendo que eu tenho como advogado a imunidade para falar nos autos, para colocar em tese educadamente. Quando a gente chama de marginal, de canalha, é porque o marginal está à margem, está ao lado. Ou seja, quando chama de idiota, é porque o centrado em si mesmo, você não está ofendendo coisa nenhuma, você está dizendo a verdade. Canalice é aquilo que? Aquilo que o cara faz e planta sem você ter prova, ou seja, ele mente. Então, cada um usa o sinônimo que quiser, o adjetivo que quiser, desde que tenha a educação, se tiver errado, pedir desculpa. Agora, lembre, não temos subserviência entre advogado, promotor, juízes ou procuradores. Hierarquia não existe. Não existe. Nós somos formados, somos bacharéis. Cada um procurou o seu meio de vida, sua carreira. Uns na promotoria, outros como juiz, outros como advogados, e assim por diante. Aquele que quer rebaixar o outro, ou seja, para ficar mais alto, para subir, precisa pisar no outro, só dá monta de uma incapacidade moral, sexual ou intelectual. Ninguém precisa subir ser autoritário, dar ordem, ninguém precisa fazer matéria falsa, dizer que fulano é fascista, que fulano quer fazer. Jean Willis, volte para o Brasil, já. Venha para cá, rapaz, não fique aí não, ninguém te quer aí não. Volte para cá, trabalhe. Esse país aqui, você não está sendo exilado coisa nenhuma. Para exilar precisa de um documento. Peça perdão por ter cuspido na cara de um semelhante seu. Peça perdão por ter cuspido no rosto do presidente da República, que era deputado. Não por ser presidente da República e deputado, seu colega, por ser apenas uma expressão que você não queria, porque é um ser humano. Eu tenho certeza que ele vai te perdoar. Você entendeu? Fascista não perdoa. Jair Bolsonaro não é fascista, ele perdoa. Então preste atenção. Vamos criar uma sociedade mais harmoniosa. Esse tipo de conflito não leva a nada. O que nós queremos é que os senadores trabalhem para o povo, que os ministros supremos trabalhem para o povo e que os deputados trabalhem para o povo. É assim com o prefeito, com o governador e todo mundo. Críticas são construtivas. Se tem excesso, procurem a justiça. Lá que vai ser resolvido. Agora, querer falar que não tem ladrão no Poder Judiciário, não tem desvio de conduta do Poder Judiciário, é achar que nós somos otários. Se tem no Legislativo e no Executivo, na sociedade toda também tem. Agora, nós estamos aqui para elevar a nobre imprensa e para mostrar quem é o jornalista militante, quem é o empregadinho isento que fabrica notícia, que inventa, que mente. Ou seja, um bom comunista comunga o quê? Ele nunca vai admitir o erro, ele vai julgar os seus pelas suas regras. E as regras, olha, são réguas morais assim, ó, baixinha. A nossa, nós temos base sólida, não esquentamos a cabeça. Como o muro, não esquenta a cabeça em processar muito. Por exemplo, vai me dizer que aquilo não é injúria e difamação, o que o senhor falso colunista e artista Gregório Duvier fez. Aquilo é um ato obsceno de uma pessoa imoral, uma pessoa que fala aquilo de um ministro. Ora, nós sempre respeitamos Dilma Rousseff, Lula e todos os outros que estavam nos cargos. Nunca nem odiamos e muito menos João Dória e todos eles. Vamos respeitar o cargo. Agora, o que tiver crítica, nós vamos dizer. Se achar que temos que fazer o impeachment, vamos fazer. Por isso é que eu sempre digo,
seu Mourão e tantos outros generais aí, em vez de ficar fazendo a covardia de bater em Olavo, ora, vão bater em quem está contra vocês, em quem cuspiu em vocês a vida inteira. Olavo de Carvalho fez mais pelas Forças Armadas que muitos que estão aí dentro, lotados e ganhando. Sempre defendeu as coisas corretas. Então, Olavo é uma pessoa que simplesmente indicou ministros sem pedir nada. Para com essa conversa aí de ficar acreditando na mídia. Agora, vocês acreditam em fofoquinha? Vamos dar vazão para a notícia séria. Não quero saber a cor da calça, do vestido que vocês vestem, o que vocês fazem à noite. Teve aí um chefe de gabinete aí, acho que é do PT, que está sendo acusado, foi para uma orgia no motel. Está lá, tem nos autos. Isso não é tipo de gente que deve estar aí. Se o partido é honesto, manda embora e pronto. Respondam pelos seus delitos ou desvio de condutas. O que nós queremos é prudência e serenidade. Senhores ministros, nós estamos ajudando a vocês a melhorar o STF. Falando mal de certos falsos jornalistas, em tese, que plantam, que pedem dinheiro, que são desonestos, que querem jabá, propina, que fazem chantagem, são acusados, que mentem para rebaixar pessoas e acreditam. Não, isso é a verdade. É mostrar que nós temos instrumentos legais. Mas nunca deixar o jornalista falar ou deixar a imprensa falar. Deixe falar. O que nós queremos é ir ajudando as instituições na democracia. E nós não vamos deixar isso aqui virar uma Venezuela e muito menos uma Cuba. Já não virou em 64, não vai ser agora que nós temos as mídias alternativas. E não adianta querer caçar um laptop, notebooks, não. Vocês deveriam estar olhando para vocês, para o centro. Vocês são funcionários públicos. Vocês têm que ter os seus salários compatíveis com o que vocês ganham. E ponto final. Não venham querer ser autoritários e calar a gente, porque não vão calar. Não adianta. Os próprios policiais, os próprios investigadores, os próprios policiais que foram na casa do general foram educados, porque sabem intimamente, intrinsecamente, que estão fazendo um ato para não ser prevaricador, ou seja, para não prevaricar em tese, mas sabem que as pessoas não estão levantando nada. Não é mentira coisa nenhuma. Eu quero que a delação da UTC, eu quero fazer aqui, vou colocar no vídeo, quando eu editar, nosso brilhante editor, as palavras da ministra Eliane Calmon, que foi chefe do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que diz que tem juiz sim que não entrega imposto de renda, tem juiz sim que é ladrão, tem bandido sim, que levava auditores juntos, e eles não querem ser investigados. Então, entendam, vocês não são Deus. Deram um poder para vocês que nós achamos que vocês eram estudados e capacitados para isso. Agora, não queiram pisar no povo. Faltará a guilhotina, em tese, como diz Geraldo Alckmin. Fazer uma menção também aqui. A militância está enraizada aí, acho que enraizada aí nos 30%, se não for mais já, do judiciário. E eu acho que o senhor Geraldo Alckmin, ele é honesto. O partido eu não confio, em muitos eu não confio, mas eu acho que não está certo você fazer atitudes desse tipo que estão sendo feitas sem provas relevantes. Delator é um meio de prova, não é prova. Agora, um delator como Marcelo Odebrecht tem uma estrutura junto, que departamento estruturado, está aqui os e-mails, as propinas, ou seja, tem e-mail, tem livro, tem provas, tem documento, tem entregas, tem dinheiro lá fora. Então não dá para que o Cunha negar que recebeu, não dá para outro negar. Agora, só a palavra do delator, temos que ter prudência a hora de bloquear bens e a hora de colocar na mídia. Porque a mídia, ela já vai, julga e condena, dependendo de quem é, desculpa a expressão, foda-se. Ela vai e condena. Agora, se for amigo do rei, aquele que é, talvez, ideologicamente, entre aspas, né, da turma, ninguém fala nada, né? Então, a senhora Miriam Leitão, ex-terrorista, assaltante de banco, comunista, militante, que queria a ditadura militar para o Brasil, certo? Do proletariado, vem aí fazer um monte de crítica como se fosse uma santa hoje. Não, minha senhora, a senhora não tem isenção nenhuma. Falta credibilidade. E pior, é para a sua Rede Globo. É para o jornal que dá vazão. Porque quem vai querer esses DCM, por exemplo, não tem nada, não tem tiragem nenhuma, nem inexpressivo somente. Então, desinformação é um monte, como a senhora Mônica Berger, solta notinha mentindo, fazendo fofoquinha, em vez de trabalhar com matéria jornalística, ou seja, procurar a verdade dos fatos, se calam crimes de um
e de outros vem ali colocando fofoquinha. E pior ainda, é quem acredita. Então, o recado agora vai para os ministros, o senhor Jair Bolsonaro, e para a base do governo. Olha, infelizmente, nesses 100 dias de trabalho, o que está aparecendo para mim, para muitas pessoas cautas e isentas, é que nós trocamos um bando de ladrão que estava lá por um bando de despreparado. Aí deve ter aí uns 20% dos que foram eleitos qualificados hoje. Então, eu dou um conselho para vocês. Vocês estão aí há pouco tempo, vão estudar. Tem pessoas aí, tem o professor Olavo que vai, se Deus quiser, oferecer os seus ensinamentos gratuitos a hora que tiver um patrocínio. Tem pessoas de bem, temos academias, tantos professores bons. Procurem estudar, procurem ler, para que vocês façam um trabalho a contento. Nós temos pagos impostos altíssimos, um péssimo serviço em relação ao imposto que é pago. Tem mais. É vergonhoso ver essa bancada do PT, do PSOL, achar que isso que estão fazendo é política. Dá nojo. Lá fora, o que vão pensar do Brasil? Vocês, obstrução não é isso. Isso é falta de ética, falta de decoro. Um deputado não pode levantar para ir até o presidente na mesa e ameaçar. Vocês têm microfone para estar sentado. O presidente tem que cortar o microfone e continuar a ação. Façam isso com o juiz para vocês verem. Então, entendam. Para você ter respeito, você tem que respeitar. Nós temos que passar essa reforma, que eu digo bem claro, nunca fui favorável do jeito que está. Teriam outros caminhos muito melhores. E acho até que se ela não passar ou se ela for desidratada, o seu presidente da República um dia vai ter que me ligar e pedir aquilo que eu disse que é dica, porque conselho, e no caso do cunho patrimonial, ou seja, um trabalho advocatício, a gente cobra. Palpite a gente dá de graça para o amigo, porque a gente quer ver o bem da pátria. Tem jeito, sim, de cortar e os investimentos entrar aqui dentro. Tem. E vai doer no bolso de muita gente que está no Poder Legislativo, no Executivo e no Judiciário. E os militares não vão reclamar, porque no bolso deles não vai doer, porque eles não ganham acima de nada. Nem acima do teto, nem são reparados como deveriam. Agora, cortar do povo, ou seja, nas costas do pobre coitado, é fácil. E vir aí falando bonito, em juridiquês ou em economês, para que todo mundo aí, não, os investimentos estão prontos lá fora. Não. Vocês têm que falar a verdade. A Previdência não é deficitária. Sai dinheiro daqui para lá. E um recado por Previdência, por ministro, o senhor Paulo Guedes está muito bem no trabalho, mandou muito bem quando defendeu a sua honra, daquele nefasto do filho Zé Dirceu, falar uma coisa indecorosa daquilo. Aquilo não tem pedigree, não deveria estar ali. É um absurdo o desprestígio à casa e ao ministro de Estado. Você pode concordar ou não, mas é um cargo. Respeite o cargo, ele está trabalhando ali. Agora, quando ele é atingido, parabéns, Paulo Guedes, é assim mesmo. Parabéns também, Bolsonaro, pela visita a Israel. E a prova é que a imprensa de hoje não acerta uma, porque não são imprensa. A maioria que está aí são militantes. Então, eles pegam e tentam fabricar o quê? Para 1% que lê? A molecada, o jovem, todo mundo agora tem internet. A notícia verdadeira chega. A prova é que a imprensa estava errada, que tão foi boa a visita que o Jair Bolsonaro fez a Israel, vai trazer proveito rápido para a gente, parcerias tecnológicas, como foi nos Estados Unidos, parcerias para o pessoal na chuva, o exército fazendo ponte rapidamente e ligando da parte da inteligência. Foi tão bom que o Bibi, o nosso premier lá, ganhou e a imprensa dizia que não. Então, Ibope, Datafolha, Vox Populi, Dilma ser eleita, né? Suplicy ser eleito, né? E todo mundo em primeiro, hein? Agora, Bolsonaro não ser eleito, Trump não ser eleito. E também o Bibi não ser eleito. Vamos para casa dormir, rapaz. Quem é que quer escutar uma falta de credibilidade dessa? Não tem crédito. O que vocês têm é só achismo e as redações, nada contra a molecada, mas não preservam mais aqueles senhores que estavam lá ensinando, passando, ou seja, os professores em tese. Bando de gente que vai chegando e vai fazendo esse papel, prestando esse triste desfavor à democracia, ao bom direito, às leis, regra nenhuma, falta de moralidade, falta de íntegra ao pé da letra nas matérias, ou seja, de um jeito que o cara fabrica e fica por isso mesmo. Então, vamos voltar a andar para frente, sem brigas aí, pessoal do Bolsonaro, faz favor,
Vejam bem quem são seus inimigos reais. Seus militares, ficar acreditando em imprensa, que um planta isso, que outro planta aquilo. Faz favor. General Mourão, peça ao presidente, como no presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente, peça um cargo lá fora, trabalhe aqui no Brasil, peça um ministério. O senhor tem muita capacidade, sua esposa também, para trabalhar. Não fique aí como vice-presidente dando declaração. O vice-presidente não tem que falar. O vice-presidente só fala quando o senhor presidente da República, que é o comandante-chefe das Forças Armadas, que hoje se chama Jair Messias Bolsonaro, está sedado ou está fora do país. Senão há conflito. Há uma declaração disso, aí a imprensa vai lá, fulano falou isso, fofoquinha, coisa de criança. Isso não existe, não é lugar nenhum uma imprensa desse tipo. Então nós temos que fazer o quê? Prestigiar a zelosa imprensa, prestigiar o STF, qualificá-los. Nunca podemos falar que a democracia não cresce, porque na democracia ela só existe com os nobres papéis dos advogados, dos jornalistas, ou seja, da livre imprensa, da liberdade de expressão, garantida na Constituição Federal vigente, vedado o anonimato, ou seja, está vedado o anonimato, eu tenho que falar aquilo que eu penso, certo? E o resto é perfumaria, o resto é autoritarismo, gente que está vendo que vai ser preso, está prevendo e quer fazer como na Itália, na operação Manipule nas mãos limpas. Querem criar as leis, como todo dia ficam, já tem gente querendo criar lei que, caso o presidente da República seja empichado, quem assume não é o vice-presidente. Quem é? Um petista fazendo uma lei. Para assumir quem? Assumir o Toffoli, o presidente do STF. Ora, se passa um projeto desse, isso sim é golpe. Já tem gente fazendo lei que, como o seu Paulinho da Força, que certo tipo de crime o partido não responde. Não foi para isso que nós pagamos vocês. Nós pagamos o salário de vocês, descontado nossos tributos, diretos e indiretos. E não pense você que é isento, não pense você que não tem dinheiro, não pense você que é pobre, no sentido literal do termo, que você não paga. Quando você compra um lanche no McDonald's, quando você compra um ovo de Páscoa para a sua família, você está pagando tributo. Por falar nisso, gostaria de desejar uma ótima Páscoa a todos, mas não se esqueça ainda, Sexta-feira Santa, amanhã esse vídeo deve estar no ar, na sexta-feira, nós temos como cristão que cumprir o nosso mistério. Passarmos na igreja, pedimos perdão a todos, pedimos perdão para aqueles que nós ofendemos sem querer por querer e pedir para que na ressurreição, ou seja, no sábado de aleluia, que Deus esteja de novo na casa de todo mundo, que Ele possa nos ajudar a salvar as Américas, não dos comunistas só, dos populistas bolivarianos mentirosos. Não tem viés no Brasil de direita, de esquerda e de centro. Aqui tem ladrão ou quem não é ladrão. Então nós temos que consertar. Não adianta se avocar. Que triste o presidente do Peru, que quando pego na roubalheira, se matou. Ou seja, a Odebrecht dando prejuízo e mortes. Lá no Peru tem um menino que veio visitar o pai, morreu envenenado, porque o pai foi envenenado, ligado ao Odebrecht. Ninguém fala nada do crime no Della Volpe, ligado ao Odebrecht, há muitos anos. Então, a Odebrecht também poderia agora, com o senhor Marcelo Odebrecht, com outros, contratar pessoas honestas, pessoas para trabalhar, para levantar a empresa. Foram cometidos erros, os crimes, mas vocês podem melhorar. Senhor Marcelo Odebrecht, o senhor está preso por 10 anos, 2 anos e meio na cadeia, agora está 2 anos e meio em casa, depois vai cumprir os outros 5 anos de outra forma, evoluindo no regime. Fale com seu pai, coloque pessoas honestas, convide gente que queira trabalhar, patriotas, para arrumar a empresa, porque às vezes um juiz de direito, ele não sabe da parte administrativa. Ele quebra uma empresa e quebra junto os empregados. E nós devemos aprender. Eu, como fiz um pouco de economia, um pouco de administração e sou formado em direito e pós-graduado, eu gostaria de dizer o seguinte: tem que intervir na empresa, prender os gerentes, diretores e todos os envolvidos. Mas a empresa tem que continuar. Isso chama-se intervenção. Deveríamos fazer isso na Petrobras, deveríamos fazer isso na Vale. Ou seja, aquele funcionário que trabalha honestamente, da Petrobras, da Vale e da Odebrecht, não tem nada a ver com isso. E dá oportunidade para que os erros sejam corrigidos. Então, contratem gente boa, gente que vem na empresa e fale, procure o juiz, procure o promotor e fale, daqui para frente não tem mais Odebrecht corrupta, não tem Odebrecht que foi chantageada, acharcada ou partícipe, não tem JBS. Agora, se vocês continuarem fazendo isso, do mesmo jeito que Zé Disseu fez, ou seja, enquanto respondia pelo mensalão, roubava no Petrolão, é porque é ladrão mesmo. E a gente não fala porque é guerrilheiro, é agente de Cuba. Não, é porque está provado nas peças penais e voltará à cadeia. Agora, essa letargia, essa demora,
passa essa sensação de insegurança, de balbúrdia. E assim, a justiça não pode concordar com isso. Então, nós não estamos contra a imprensa, nós não estamos contra o STF, contra o Poder Judiciário, contra o Poder Legislativo ou contra o Poder Executivo. Estamos contra pessoas que se disseram honestas e que o tempo está provando que tem desvio de conduta, ou moral, ou dinheiro desviado, ou que seus votos estão sendo conflitantes para um para outros. E nós temos que fazer o quê? Ajustes. Então, gostaria de deixar um abraço para o senhor Barroso, para o senhor Luiz Fux, para a senhora Rosa Weber, para o senhor... tem mais um, me perdoe agora o nome, que eu estou esquecendo, mas a gente tem que tomar cuidado nos abraços também, porque mesmo assim, não concordo em tudo com todos, mas a gente percebe que tem ali um limite claro entre o que pode e o que não pode. Porque é muito triste ver quando um juiz toma uma medida desse tipo, que ele faz perseguição penal. Isso sim é jagunçice do judiciário. Isso sim é o que nós chamamos de uma perseguição, mas não a perseguição legal, ou seja, a vingança. Nós queremos a perseguição civil, penal, todas dando o direito do amplo processo legal, ou seja, o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Desculpe as palavras, às vezes, não entrarem no momento, mas, infelizmente, aqui o celular é desligado, só tem um óculos, a Constituição e um livro que eu estava lendo até que seja feito o ajuste, porque está tudo aqui na cabeça. Nada, aqui não tem teleponto, não tem nada gravado, é tudo quando o nosso editor fala 3, 2, 1 começando, e a gente tenta passar para vocês, democraticamente, isento aquilo que a gente acha de bom e de ruim. Então vamos parar de covardia, vamos parar de canalice, vamos trabalhar com matérias jornalísticas e dá para salvar a Rede Globo, dá para salvar a SBT, dá para salvar a Record, senão outras televisões mundiais irão para cá, porque vocês vão quebrar, colocando só pessoas que estão mentindo, desinformando e não querem falar a verdade. Doeu contra o Aécio? Fale. Cajuru perdeu o emprego por causa do Aécio. Hoje Cajuru é senador. E Aécio foi rebaixado ao posto ao posto de deputado para não ser preso. Ele não quis fazer isso por Minas. Ele quis fazer isso para evitar, para ficar no foro privilegiado. Então, o foco nosso na Paulista, aos milhões que fomos de novo, não foi como a imprensa quis passar parte dela pelo foro privilegiado. Não, o foco foi impeachment de Gilmar Mendes, impeachment de Toffoli e Lewandowski. É isso que nós queremos, um impedimento legal. Senhores senadores, antes que a população se volte contra os senhores, como já se voltou contra Renan, senhor Davi Alcolumbre, receba os pedidos de impeachment do senhor Modesto Carvalhosa. Se não, vamos dar entrada essa semana com um pedido sucinto, singelo, direto, objetivo. Olha, contra o senhor Toffoli, por caso que a revista Cruzoé lhe acuse de 100 mil de mesadas que a sua esposa depositava no banco que está lá. Uma reportagem. Caso objetivo, ele é acusado de ser o amigo do amigo do amigo por um delator e que merece o respeito da justiça porque já foi comprovado em tudo que falou. 3, o senhor, se não me engano, é Aldemar, alguma coisa da UTC, dizia que ele fez a reforma na casa dele. Então, esses são os fatos. Contra o senhor Gilmar Mendes, tem 3, 4 fatos determinados que nós sabemos. Receber da JBS lá fora e aqui dentro, sob o manto de instituições, de universidades. Sobre o Lewandowski, fato determinado, rasgou a Constituição quando deixou a Dilma ficar sendo candidata, sendo que a lei e a Constituição diziam. Ou seja, pegar tudo aquilo que vocês traíram os ritos e a Constituição Federal, sem mencionar seus votos. Votos vocês têm liberdade e vontade, mesmo que eles sejam até, em tese, esquizofrênicos. Vocês soltem uns e, pelo mesmo crime, vocês deixam outros livres. E também sou solidário ao Danilo Gentili, ao fato dele ter sido condenado. Não que concordo com tudo que ele fala e com a maneira que ele se expressa, porque, às vezes, rir dos outros é muito bom, né? Quem está rindo, não para quem está chorando. Como eu tenho uma boa base moral e uma autoestima boa, quero que se foda quem ri de mim. Então, nunca tive preocupado. E, aliás, talvez o senhor Danilo nunca me chamou lá, porque eu falaria que nem tudo ele está certo, mas sou solidário
que não acho justo ele ser apenado por uma pessoa tão desonesta em tese como Maria do Rosário. Porque ela armou para Jair Bolsonaro na entrevista, ela armou para o Danilo Gentili e ela arma para várias pessoas. Ela sim deveria ser condenada e já está sendo processada por colocar em Twitter postzinhos mentindo, dizendo que pessoas fazem viagem que não faz, dizendo que pessoas usaram o dinheiro público que não usam, ou seja, com a boa comunista acusando os outros do que ela faz. Não, ou seja, medindo os outros pela sua régua moral, rasa, em tese. Por quê? Porque não está certo fazer da Câmara dos Deputados aquela coisa vexatória, que eles fazem. Então, sou solidário a todos que são condenados de uma forma injusta, mas, senhor Danilo e todos os outros, vocês têm recurso, contratem bons advogados, converse com os desembargadores, eles vão ser sensíveis e saber que, às vezes, um juiz de primeira instância, ou de segunda, ou de terceira, pode cometer um equívoco, e esse equívoco nós temos o devido processo legal e o contraditório. Não como o STF fez, sem dar o contraditório para a defesa, confiscar bens, se apropriar de computadores, telefones ou de instrumentos e mandar prender ativistas. Não. Isso é autoritário. Isso é autoritarismo, senhores ministros. Nós não vamos concordar. Agora, pelo bem da nação, façamos o seguinte. Façam como Sarney, Maluf e muita gente. Vão para casa dormir enquanto vocês podem. Mas não cutuque muito, não. Senão vocês serão presos e condenados pelos crimes que estão cometendo em face da nossa nação. Ou seja, crime de lesa pátria. Eu acho bom, senhor presidente da República, o senhor ter alguém aí que não tem hoje aí no seu meio, que consiga fazer uma coordenação, interlocução lícita, que seria um assessor especial, para que o senhor fizesse esse meio de campo, conversasse com as pessoas, com o Rodrigo Maia, com os outros tantos que são acusados, como o Rodrigo Maia é acusado de ser o Botafogo, na planilha do Odebrecht, ou seja, baixasse a bolinha para que não vire um Cunha e tratasse republicanamente o que pode ser consertado. O Gatão Gorá, que o pessoal chama e eu não gosto, que é o seu Itamar Franco, passou por muitos governos. Então, para evitar que ficasse como Cabral, Rosinha, Garotinho, Pezão, o Moreira Franco. Ou seja, o Rio de Janeiro está nessa porcaria, nessa tristeza, porque vocês causaram. Não foi esse novo governador brilhante, transparente, austero, vai para cima. Esse merece. Eu olho nele, hein, que ele pode ser um candidato a presidente da República, porque ele está agindo de acordo com a lei. Não fica só, vamos lá, vem aqui, põe uma pá de cal ali. Não, esse vai lá, esse valoriza os policiais, valoriza as polícias civil e militar, valoriza o Exército, a Marinha Aeronáutica e critica quando tem que criticar. Não é agir assim com a galera, não, todo mundo dando aí para o jornalista, entrevistazinha, tudo, vamos lá, só oba-oba, só marketing. Não. Nós queremos gente que pode até fazer marketing, é bom, tem dinheiro, faz. Ora, põe a gente competente aí. Não venha por trás colocando, não. Então, nós estamos de olho e espero que esse programa, embora seja um pouquinho mais longo que os outros, era necessário falar. Querendo ou não querendo, o Brasil está andando para frente, a passos lentos, mas a nossa democracia tem as costas largas. E nós falamos a verdade, sem nenhum jabá, sem pedir nada para ninguém e sem perguntar se podemos falar. Sempre elogiamos. E as críticas ficam para aqueles nefastos, que sabem muito bem quem são. Agora, veja, eu sempre vou rebater a injusta agressão quando for colocado o meu bom nome em jogo. Esses canalhas não vão conseguir que nós retrocedamos 1 milímetro da nossa defesa à democracia, à liberdade de imprensa e também à nossa zelosa classe advocatícia, que tanto luta. Não venham falar mal da OAB por ter A ou B ali dentro. Não. A zelosa instituição tem o seu papel. Se ela está bem ou mal administrada, isso é problema de cada qual, cada um que pense o que quiser. Mas nós respeitamos, sim, todas as instituições. E se tem desvio, se tem alguma coisa, cada um que faça a sua parte, denuncie e fale. Mas nós temos que ajudar a democracia. Não é ser puxa-saco ou ser subserviente, não. Nós temos que ajudar, por quê? Porque na democracia quem impera é a lei.
nem ditadura de direita, nem de esquerda, nem de centro. Nós queremos é que os desonestos paguem pelos seus crimes e os honestos que tenham condição de trabalhar e prosperar numa nação tão rica. Temos nióbio, temos tantas riquezas a explorar e estamos aqui nessa brincadeira de ficar dando satisfação à imprensa. Vou te catar, cada um que faça a sua postura, cada um que dê. Senhor Jair Messias Bolsonaro, já passou do tempo, já falei 2, 3 vezes, faça um pronunciamento às 8h30 da noite na quarta-feira e às 8h30 da noite no domingo. 17 minutos está bom. Dê satisfação, mostre o que as Forças Armadas estão fazendo, as pontes, o Exército, Marinha Aeronáutica, mostre. E outra coisa, um recado. Jamais o senhor poderá entrar nessa onda de passar, que esse ministro Mandetta está pedindo, para passar para a medicina, ou seja, tirar do MEC a competência de fazer as provas e passar para o Conselho Federal. Não, não venha com isso, não. Já temos problema de reclamação com a OAB. O que o Estado tem que fazer é tomar conta do que é seu. O Estado deve, se ele tem o MEC, o ministro, ele fazer isso. Nada de lobbyzinho, não, viu? Porque não são eles seus eleitores, não. Temos médicos bons aqui, lá fora, em qualquer lugar. Quem é bom se estabelece. Quem é bom faz uma regra boa, um programa bom e vai lá e passa. Então não venha fazer reservinha de classe, não, como tinha antigamente, reitores levando aí. Tem até reitor que se matou, tem reitor que está respondendo, ficar na mão de conselho nenhum, não. Na mão do MEC, do Estado. Prova limpa, prova que vai lá, como o Haddad, por exemplo, não conseguia segurar os vazamentos. Mas, por exemplo, prova que tenha condição de ter uma isenção. Então, por favor, também dê uma atenção especial aos médicos cubanos que ficaram aqui. Eles estavam sob regra de escravidão. Dê uma atenção para ver se eles podem trabalhar. Se eles não tiverem a capacidade suficiente, deixe eles fazerem um curso. Trabalhem meio período e outro meio período fazendo um curso, para que eles possam viver no Brasil, porque se eles voltarem para lá, eles vão morrer. Não está certo ajudar só a Venezuela, não ajudar os cubanos. Vamos ajudar os que precisam. Os que foram militares, extramilitares, os que vieram aqui para sacanear, mande de volta. Isso tem caminhos. Parabéns ao ministro Ernesto Araújo, excelente embaixador. Não escute as críticas, muito bem, demissão mesmo de quem trai o senhor. E as peças estão aí. O senhor colocou um embaixador, tá bom, não gostou, troca. É assim, cargo de confiança. Expurgue todos os que estavam aí junto com o Celso Amorim, com a Luísio Nunes. Todos esses são nefastos, em tese, estão aplicando golpes contra o Brasil, falando mal do nosso país lá fora, como o Fernando Henrique. Não tem credibilidade nenhuma. Isso sim é canalice. Ou seja, falar aquilo que você sabe que é mentira. Deturpar o seu país lá fora. Falar que a pessoa não está indo bem. Quem é o senhor, Fernando Henrique? Para falar que vai bem. Seu tempo já foi. O seu partido, PSDB, está envolvido até o pescoço com sacanagem. Paulo Preto, quando contar, vai derrubar a metade de vocês. Então, fique quieto, mantenha a sua velhice, mas não fique um velhaco precoce, em tese. Não venha colocar essas coisinhas para satisfazer o Jorge Soros. Outra coisa, o dinheiro da Petrobras saiu não foi por causa do aumento, não, que o presidente não deu. Foi porque o Jorge Soros abandonou aqui a Petrobras, que viu que a coisa não vai ser fácil. E não tem que aumentar todo dia, não. Nós, povo brasileiro, não temos que pagar o diesel caro, nem a gasolina cara, para cobrir o rombo que vocês roubaram aí dentro, não. Vocês da Petrobras que se virem nos 30 para dar lucro. Não é igual a Vale, não, que mata meio mundo, depois vem aí, dá um jabazinho e fica falando na televisão e não paga indenização nenhuma. Tem um testa de ferro chamado Samarco. Nós queremos é justiça. Tenham vergonha na cara, rapaz. Preste atenção. Não somos otários. Vocês têm que fazer a coisa certa. Mande embora essa turma que estava aí roubando, fazendo, e ponham pessoas boas. Agora, vamos lá. Com toda a calma, com toda a fleuma. Nós queremos é melhorar, evoluir. E só andamos para frente quando debatemos. Mas debatemos na academia, nas regras. Eu desafio algum desses professores que estão aí despeitados, falando de Olavo, isso aqui, a lutarem com as regras. Coloca a luva de boxe normal e entre para o ringue. Mas não ponha aqui dentro ferro, não ponha soco inglês por dentro. Ou seja, vá para o combate devidamente munido daquilo que são as regras legais. Marque um debate antes. Eu gostaria de ver todos vocês que falam mal, que dizem que fulano não entendeu isso, fulano não entendeu aquilo. Marque um debate, por exemplo. Gostaria muito de assistir o debate. Como foi lá Pedro Bial fazer uma entrevista com o Olavo, deixou ele falar, deu oportunidade. Como foi agora Marcos Feliciano, foi lá, rendeu homenagem ao Olavo. Então, em vez de vocês ficarem criticando pessoas que estão tentando ajudar,
que tem uma evolução intelectual melhor, ora, entre para o debate, marque um dia, faça um debate, mas um debate televisionado, um debate na academia. Quero aqui felicitar a nossa linda Glória Álvares, que, se Deus quiser, vai ser a futura presidente do seu país, pelo belo trabalho que está fazendo, mostrando quanto mal faz o comunismo, quanto mal fez alguns regimes ditatoriais. Então, parabéns pela sua luta, pelo seu trabalho. Embora não concorde com todas as suas teses, mas é excelente. Então, assim, o foro aberto do Rio Grande do Sul, que deu oportunidade para todos falarem, inclusive até para a gente de esquerda, parabéns para vocês por abrir esse simpósio. É assim que tem que ter mais fóruns, mais debates, todos sentados. Agora, não é só o João Willis falando que está sendo perseguido e não ter o direito de alguém de centro, da direita ou de outra parte, ou seja, o contraditório para a defesa, pode dizer, não, o senhor pode sair daqui junto comigo, vamos abraçados, vamos para o Brasil, você não é perseguido coisa nenhuma. Então, a gente tem que mostrar o seguinte, para um bom mentiroso, desmascarar é assim, ó, na lata, com o argumento falando. Se estiver errado, olha, então sua tese é vencedora, muito obrigado, pedindo desculpa, vou aprender com você. Agora, se eu tiver certo, então, seu Danilo Gentili, não adianta ficar tendo apoio de um monte de gente aí, que ninguém vai te levar cigarro na cadeia. Procure a instrução devida, o que pode e o que não deve ser falado. Isso não quer dizer que as pessoas que são ofendidas não têm o direito de procurar. Então, eu falo liberdade de expressão sempre, mas com as regras de condutas. Isso não quer dizer depois, querem calar o jornalista. Não, devido ao processo legal acontece, se estiver errado, não. Se o juiz até também não condenar por isso, por aquilo, mas a parte tentou, pelo menos está mostrando que tem. Agora, jornalista que recebe jabá, jornalista que é maconheiro, jornalista que cheira cocaína, que faz orgia, que aumenta as suas passagens, que mente nas suas diárias de hotel, que faz um monte de traquinagem, ou seja, crimes, não tem moral nenhuma para falar de pessoas que estão trabalhando, dedicando as suas vidas. Ficar criticando juiz como o Bretas que vai na academia, ficar criticando o ministro porque o ministro Moura errou a palavra cônjuge, falou cônjuge. Ora, seu Paulo Henrique Amorim, o senhor é um canalha da pior espécie. O senhor vai passando Pittsburgh, o senhor é uma pessoa que não tem nenhuma regra moral. Parece um lorde aí no domingo e mete o pau no canal, o seu Conversa Fiada. A Record só perde com o senhor, já fecha, se não te mandar embora. Eu não sei como é que um bom empresário, dono da Globo, e os empresários dono da Record, já não mandaram essa turma embora. Está cheio de meninos aí, meninas competentes para trabalhar. Olha o seu William Vaca, olha o seu Boris Casoy, o seu Alexandre Garcia. Olha, você vai contratar Kennedy Alencar, pessoas que receberam por intermédio, como o do Catraca Livre, de mensagem. Que moral vai ter, credibilidade, quem recebe dinheiro por intermédio de ONGs, por intermédio de lei de incentivos fiscais, milhões de governos passados, governos que estão comprometidos com essa sacanagem. Gente que, por exemplo, tinha o patrocínio da Seara, da JBS. Ora, é um cala-boca, vai lá na televisão, olha, Friboi. Não, meu filho, a Friboi está nos roubando milhões e bilhões. Quem casa, é tudo da mesma laia. Nós sabemos isso. E nós queremos fazer o quê? Proteger aqueles que estão fazendo o quê? O bom trabalho. Errar é humano. Se você está bem intencionado, você corrige o erro. Caminho tem. Mas se nós, sociedade brasileira, não começarmos a partir para isso aqui, estudar a Constituição, exigir que os políticos e os homens públicos respeitem, se nós não procurarmos outras fontes, com professores ou com livros, perguntar para quem entende, para quem é isento, nós não vamos caminhar para uma nação segura. Infelizmente, nós estamos vendo o Brasil acabar. Falar bem do MEC do passado, ora, crime e vergonha, cobrar de ministro ou de um governo que entrou há 100 dias, aquilo que quem está lá há 15 anos não fez, faça uma continha, só uma continha sobre o que é o MEC. 365 dias por ano, vezes 10 dá 3.650. No mínimo 5.000 dias tiveram para melhorar a educação. Nós estamos no pior lugar. Então, aqueles ministros do passado, vergonha vocês deviam ter de falar que vocês estiveram com o ministro do MEC. Aí vem criticar. Pobre coitado do Vélez, que tem uma obra maravilhosa, mas foi um incompetente, um covarde em tese quando esteve lá. Dissemos, ele estava certo quando falou de ser fiel ao hino nacional, ou seja, exaltar os símbolos nacionais. Este mês tivemos aqui exatamente o dia do hino.
que são símbolos, nossos selos, nosso hino, nossa bandeira. Temos os dias para comemorar. Isso não tem nada de errado. Agora, errado é fazer a lava-jato de papel, né? Usar o Moro para tirar fotografia, depois ficar só no papel. A hora que viu que o negócio é pesado, né? Se reunir com o Theomário, eu disse, cai fora daí, velho. Já passou. Nós elogiamos sempre e criticamos na hora certa. Fez coisa errada, vai receber crítica. O Theomário está lá agora, na Venezuela, dizendo que o Brasil reconhece o trabalho de Maduro. Não. Quem manda na relação exterior é Ernesto Araújo. Ernesto Araújo disse bem claro, nós somos amigos de países democratas. Vamos trabalhar com todos, comércio com todos, desde que paguem. Venezuela não é democrata e não paga. Então está fora. Ó, riscou dos autos, viu? Cuba não paga nem é democrata, está fora. Agora, outros que não são democratas, como a China e a Rússia, pagando, por que não? Vamos negociar com palestinos, vamos negociar com os árabes, sempre negociamos. O mundo árabe vive aqui tão bem, no Rio de Janeiro, vive junto, judeus e libaneses, árabes, no Saara, tranquilo. Então, nós somos exemplo de povo pacífico, de povo que sabe receber. E é isso que nós temos de bom. Nós temos é que desratizar e descomunizar a ONU e todos os órgãos que não trabalham por democracia. Protege. Aliás, seu Papa Francisco, o senhor recebeu tanto ditador com um sorriso, beija tanto pé de gente nefasta, por que o senhor não recebe bem assim o Macri, o Trump, o Bolsonaro? Por que o senhor não é isonômico, pelo menos? Você veja, eu amo a Santa Sé, sou cristão, mas não sou obrigado a falar bem do senhor como ser humano. Então, eu lhe respeito, senhor Papa Francisco, respeito. Agora, vamos os dois lados. O senhor tem, pelo cargo que ocupa, o dever de não fomentar a discórdia ou o ódio. Pelo contrário, de agradecer a todos, de ajudar a todos, de perdoar a todos. Vocês não perdoam os pedófilos? O senhor não se aproxima e perdoa os crimes dos nefastos bispos, padres e dos cardeais que violaram essas criancinhas? Não perdoa o homossexual? Então também perdoe o, teoricamente, a direita, aquele que é meio comerciante, né? Fiquei muito feliz de ver, senhor Papa Francisco, o senhor receber, até me emociona, a sobrinha do Ayrton Senna, gostaria muito de ter registrado esse momento, do senhor recebendo ela e um presente, um mimo da nossa foto, do meu maior exemplo como ídolo e como patriota brasileiro, Ayrton Senna da Silva. Nunca cobrou nada, sempre ajudou os outros e sempre agiu de forma ética com a pátria. Brigava como um leão no asfalto, mas era lá. E lutava contra as regras, como o péssimo Schumacher já estava roubando junto com o Briatore. As regras, como bem disse o filho do Nelson Piquet, que participou do crime também, fazendo falcatrua. E não esqueçam que o Alonso foi campeão, mas era para ser o Massa, porque se aquele caso que o Nelson Piquet não batesse de propósito, amando do nefasto Briatore, que era o nefasto Schumacher, que Deus abençoe ele como ser humano, aí onde ele está, na casa dele, mas burlava as regras. Então, isso não tem valor nenhum para o esporte. E todos que participam sabem quando um carro está igual, quando alguém está roubando. Agora, para a imprensa, às vezes bem paga uma parte, né? Todo mundo só dá uma parte da notícia. Olha, fulano foi vencedor. Mas não viu que, como eu disse, dentro do ringue, um estava com a luva de boxe, com um ferro dentro, e outro estava só com a luva, né? Então, regras e debates. Nós só vamos evoluir quando a gente debater e chamar o outro, o oponente aqui do lado, o oponente, para quê? Para falar. Não para desqualificar, como o seu Vila fica dizendo, marginal da Virgínia. Olha, faça favor, não fale o que o senhor não sabe. Não fica com achismo, não acredita em fofoca. Homem que acredita em fofoca, homem que fala muito grosso, ou seja, assim, muito de longe, gritando e chamando os outros, não. Ele não tem essa capacidade. Eu, quando falo, eu provo. Está aqui. Olha, a prova do promotor tal, a prova tal, como o antagonista fez. A prova estão nos autos. Há um e-mail do Marcelo dizendo que o cara era o amigo do amigo que deu dinheiro. Temos que ver se é verdade ou não. Agora, parar a investigação, amordaçar todo mundo, lembre-se, ao contrário, nós tudo vemos e não vamos deixar isso acontecer. Entendam, sou mais forte que vocês. Nós tudo vemos. E ao tempo certo,
tomaremos as medidas cabíveis. Senhores, tenho dito, uma boa Páscoa, que Deus abençoe a todos e que especialmente abençoe as Américas. Nós estamos precisando da ajuda divina, enquanto os homens estão prevaricando.